Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 15, versículos 18 e 19. Assim está escrito: Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre por que o mundo nos aborrece. O Senhor Jesus, quando estava dando as últimas instruções aos seus discípulos, já nos dias finais da sua vida aqui na terra, ele começou a trazer diante dos seus discípulos assuntos, orientações importantes para eles que iriam ficar ausentes da presença física do Senhor Jesus. Por 3 anos eles tinham tido aquela companhia, aquela alegria, aquele apoio de ouvir Jesus ensinar, pregar, curar. Aquilo era algo que enchia os olhos, enchia o coração, satisfazia a alma, alegrava o espírito, porque onde Jesus está, a bênção de Deus está presente. E ele ali veio realmente para fazer aquele importante trabalho. Mas chegou o tempo que ele haveria de se entregar e iria se ausentar dos seus discípulos. Depois da ressurreição, ele seria então assunto aos céus. Então, antes que aquele dia chegasse, ele começou a dar algumas orientações aos discípulos, avisando a eles que o momento era chegado, mas que eles não tivessem o coração turbado, não ficassem entristecidos, porque havia necessidade de ele ir ao Pai para que o Consolador viesse para estar com eles. E foi dando outros ensinamentos. E aqui neste que li, o Senhor Jesus disse o seguinte, que eles seriam aborrecidos no mundo e pelo mundo. O mundo seria um causador de aborrecimento na vida daqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus disse que ele foi aborrecido neste mundo. E aborrecido de várias formas, pela indução do adversário, através de pessoas que se prestavam a fazer a vontade dele, para com isto aborrecer ao Senhor Jesus. E ele começa dizendo: se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, ele me aborreceu a mim. Então Jesus veio e teve essa experiência também, de ser aborrecido pelo mundo, desprezado, rejeitado, ignorado, difamado, desacreditado, enfim, todas estas situações era para trazer aborrecimentos no Senhor Jesus. E isto, o mundo foi implacável com Jesus, porque nele estava a promessa de Deus da reconciliação da humanidade consigo. Seria através do sacrifício de Jesus, como ele realizou na cruz e confirmou o propósito que tinha se dedicado a vir. Mas, antes que chegasse este dia, o adversário lutou de todas as formas possíveis para desviar Jesus da cruz, para tirá-lo do centro da vontade de Deus. Mas Jesus veio decidido. E como homem, ele venceu todas estas artimanhas do adversário, suportou toda sorte de aborrecimento e não se deixou levar por estas situações que aconteciam com frequência na vida dele. E ele então estava agora avisando, aconselhando os seus discípulos que iriam ficar para dar continuidade à sua obra,
ele disse que o mundo também iria aborrecê-los, aborrecer os discípulos de Jesus. E ele disse: se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, ele aborreceu a mim. E eles tiveram este conhecimento. Aqueles que estavam próximos a Jesus observaram como estes aborrecimentos aconteceram diante de Jesus. E qual foi a reação do Senhor Jesus diante daquele tipo de aborrecimentos que ele sofreu. E aborrecimentos são próprios do mundo, porque o mundo é contra Cristo. O mundo é o oposto para Deus. O mundo procura dominar e enganar as pessoas com ilusões e com prazeres que são passageiros, prazeres efêmeros. E com isso as pessoas acham que aquilo é o real, é o necessário e se deixam levar. E ele aborrece tudo quanto diz respeito a Deus ou a sua obra, tanto aqueles que são alcançados por Jesus, que estão servindo ao Senhor, estes são alvos do inimigo através do mundo para causar-lhes toda sorte de aborrecimento. Mas nós vamos observar por que é que o mundo nos aborrece. O que é que nós fazemos que desperta no mundo o aborrecimento contra a nossa vida, como fez com Jesus. Jesus viveu uma vida pautada na vontade de Deus, o seu Pai, não se deixou levar, não se misturou, não se contaminou, não baixou o princípio, ele manteve-se o princípio estabelecido por Deus, para ele seguir adiante e consumar na cruz do Calvário aquela importante e maravilhosa obra que de uma vez por todas tem o poder de aperfeiçoar os que são santificados pela fé em Jesus Cristo. E é o único caminho pelo qual nós podemos entrar e chegarmos à presença de Deus. É Jesus. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem a mim, vem ao Pai, senão por mim. Então, Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai, que nos mostra o Pai. E ele, então, quando estava escolhendo discípulos, separando pessoas para estarem juntos, serem orientados, ensinados, treinados e direcionados por ele, certamente estes aborrecimentos foram grandes. E todos os discípulos de Jesus, os servos dele da sua época, da época seguinte, eles enfrentaram esse tipo de aborrecimento. E todo aquele que decide crer em Jesus, servi-lo e ser-lhe fiel, ele vai enfrentar toda sorte de aborrecimento que este mundo procura colocar. Mas Jesus nos avisou: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. E aí não haveria nenhuma sorte de aborrecimento. Porque se você é do mundo, o mundo não vai lhe aborrecer. Ele vai tirar proveito da sua vida. Mas se você não pertencer ao mundo, você vai ser aborrecido. Então Jesus disse: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo. E por que não somos mais do mundo? Porque eu vos escolhi do mundo. Então nós estávamos no mundo, Jesus veio ao mundo, nos escolheu lá onde nós estávamos e nos trouxe para si, operou em nós a sua obra gloriosa e poderosa de redenção, nos reconciliou com Deus, tirou de nós toda a investida que o mundo tinha feito, e agora quem domina a nossa vida é o Espírito de Deus, que Deus direcionou para nos guiar e ensinar em toda a verdade. E por este motivo, por termos sido
tirados do mundo para servirmos a Jesus, o mundo não aceita este tipo de coisas, que nós o abandonemos, que nós o desprezemos, o renunciemos e passemos a seguir a Cristo. Ele quer ter-nos sob controle. E por estarmos nas mãos de Jesus, ele procura vir e causar-nos aborrecimentos, para que então desanimemos e deixemos de servir a Cristo e voltemos à prática anterior, que era a vida no mundo. Mas Jesus nos ensinou a como enfrentar estes aborrecimentos, vencê-los em nome do Senhor e perseverar firme e fiel, sem recuar, sem voltar atrás, sem desanimar, mas caminhando, olhando para Jesus. Então, nós observamos aqui que um dos motivos pelo qual o mundo nos aborrece é que nós agora não somos mais do mundo. O mundo para nós não tem mais o atrativo que tinha, porque agora nós estamos firmados em Jesus Cristo. Então, por esta razão, nós então decidimos, ao ser chamados por Jesus, segui-lo, obedecê-lo, ser fiel a ele até a morte, e como estamos submetidos em Jesus para servi-lo e obedecê-lo, o mundo procura trazer-nos toda sorte de aborrecimento. Mas que tenhamos discernimento de Deus e saber que estes aborrecimentos são para nos tirar da presença de Deus. E como nós sabemos disso, nós não damos ouvido a este tipo de aborrecimento e nem deixamos que eles abatam-se sobre o nosso coração para que entre a tristeza, a angústia e o desânimo. Não. Mas quando observamos que o mundo está se posicionando contra nós para causar-nos aborrecimento, nós estamos glorificando a Deus através de Jesus, porque sabemos que a nossa vida está incomodando este mundo, e ela incomoda porque nós decidimos pela fé seguir a Cristo em obediência até o fim da nossa carreira aqui na terra. E não tem volta. Este é o caminho em que nós estamos e a direção que o Senhor nos colocou, e nós, pela fé e confiança nele, iremos por este caminho até o fim. Não recuaremos, não desanimaremos, não vamos parar na caminhada, vamos continuar servindo a Jesus. E os aborrecimentos vão somente nos fortalecer, porque vão nos motivar a buscarmos com mais intensidade e dedicação ao Senhor Jesus e nos entregarmos a uma vida de oração que confere poder à nossa vida. E através do poder que Deus confere à nossa vida, nós temos graça suficiente para vencer os aborrecimentos que o mundo coloca sobre nós. Então, em primeiro lugar, o mundo nos aborrece porque nós escolhemos servir a Cristo. Uma vez que ele nos chamou, que ele fez tantas coisas gloriosas com natureza eterna na nossa vida, é nossa alegria e, por dever de gratidão, servi-lo com fidelidade, temor, lealdade e pureza. E por estar neste caminho, os aborrecimentos vêm. Então, em primeiro lugar, o mundo nos aborrece porque escolhemos unicamente a Cristo e não o dividimos com o mundo. Nós servimos unicamente a Ele. Vivemos no mundo como se dele não precisássemos, mas vivemos no mundo físico, do mundo espiritual, que jaz no maligno. De lá o Senhor já nos arrancou, nos tirou, e agora nós estamos na presença de Deus para desfrutar das riquezas espirituais
que nos são reveladas através do Senhor Jesus. Em segundo lugar, o mundo nos aborrece porque nós agora procuramos amar mais a Deus do que a nós mesmos. Não há em nós aquele amor desenfreado, amor próprio, amor de vanglória, de exaltação. Não, nós amamos em primeiro lugar a Deus e o amamos sobre todas as coisas. O mundo procura incutir à nossa mente que nós devemos ter por nós um amor especial neste mundo e desfrutar de tudo que ele nos oferece. Quando nós não o fazemos por uma decisão pessoal nossa, obedecendo o princípio da palavra de Deus, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro grande mandamento, de toda força, de todo entendimento, de toda a alma. Então, quando nós devotamos amar a Deus acima de tudo e de todos, até de nós mesmos, o mundo procura nos aborrecer por esta escolha que fizemos. Mas a melhor escolha que fizemos é amar a Deus, porque amando a Deus, nós estamos demonstrando a gratidão pelo grande amor de Deus que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então este é o segundo motivo porque o mundo nos aborrece. O terceiro ponto, Paulo escrevendo a Timóteo disse: e todos os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições, aborrecimentos, tristezas, sofrimentos. Então, quando decidimos, à luz da palavra de Deus, viver de maneira piedosa na presença do Senhor, porque a palavra de Deus diz que a piedade, para tudo ela é proveitosa. Então, quem quer viver piamente diante do Senhor Jesus, sofrerá aborrecimentos, perseguições e ameaças. Quando nós, então, decidimos viver desta maneira piedosa, o mundo vem com tudo em cima de nós para nos causar aborrecimento e tentar nos tirar desta vida piedosa, para que voltemos antigamente à vida impiedosa em que vivíamos. Mas agora não. Agora em Cristo estamos vivendo de maneira piedosa. Em quarto lugar, o mundo nos aborrece porque nós nos submetemos à palavra de Deus, à Escritura Sagrada. Antes o mundo ditava as regras sobre a nossa vida e nos governava. Agora não. Nós temos o livro santo de Deus, a Escritura Sagrada, que Deus permitiu que fosse escrita através da revelação dada pelo Espírito Santo a homens santos, escolhidos por Deus, que foram inspirados pelo Espírito Santo para receber a palavra de Deus e escrevê-la. E ela hoje está acessível na nossa língua nativa para que nós possamos descobrir no livro do Senhor a sua vontade, o seu propósito. Então, quando nós nos submetemos às orientações que nos são dadas pela palavra de Deus, o mundo se levanta para nos causar aborrecimento. Mas não importa. Quanto mais ele tente, mais nós nos apropriamos da palavra de Deus, mais lemos, dedicamos, comparamos, estudamos e procuramos colocá-la em prática na nossa vida. Quando vivemos à luz da palavra de Deus, não importa a intensidade dos aborrecimentos, eles não terão poder de nos influenciar, porque estamos direcionados pela palavra de Deus. Então, este é o quarto motivo. O quinto motivo, porque o mundo nos aborrece, é porque nós
nos opomos às suas práticas. Nós não aprovamos as práticas do mundo, os costumes, os prazeres, as ofertas. Tudo aquilo quanto o mundo nos oferece é simplesmente uma ilusão, é um engodo, é um encanto para despertar a nossa atenção e roubar o nosso coração da comunhão que estamos ligados no Senhor. Mas por nos opormos às suas práticas e condenando-as através de palavras e através do nosso comportamento, da nossa atitude, revelamos que nós não somos favoráveis a este mundo. Nós não aprovamos, nós não seguimos o caminho do mundo e nós não temos nenhum tipo de amizade com este mundo, porque este mundo é mau. A palavra de Deus diz: se alguém quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, quando nós nos tornamos servos de Deus e amigos de Deus, automaticamente nos declaramos como inimigos do mundo e vamos sempre nos opor às suas práticas, às suas ofertas, aos seus argumentos. Eles não terão entrada na nossa vida. Então, em quinto lugar, este é o motivo pelo qual o mundo nos aborrece. O sexto motivo é porque nós nos apegamos exclusivamente ao nome de Jesus. Como o próprio Jesus disse aqui, ele disse o seguinte: mas tudo isto vos farão por causa do meu nome. Então, quando o nome de Jesus é invocado sobre a nossa vida, o mundo se aborrece com o nome de Jesus. O nome de Jesus causa terror e destruição a este mundo, aqueles que neles lá estão, porque o nome de Jesus atrai vidas para a salvação. E o mundo não se dá por satisfeito. Então, por nos apegarmos ao nome de Jesus, pregarmos em nome dele, vivermos em nome dele, proclamarmos a glória de Deus através do nome de Jesus, evangelizar as pessoas em nome de Jesus, expulsar os demônios em nome de Jesus, orar pelos enfermos em nome de Jesus e eles serem curados, estas são práticas da nossa vida com Deus que o mundo aborrece, por causa do nome de Jesus. Este nome soberano que Deus deu a ele, para que um dia todo joelho hão de se dobrar diante do nome de Jesus e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra estarão neste dia de joelhos em terra, confessando ao Senhor e com os lábios proclamando este nome maravilhoso. Então o mundo nos aborrece porque nós nos apegamos ao nome de Jesus. Jesus é tudo para nós. Sem Jesus não somos nada, mas com Jesus nós temos tudo de que precisamos. No nome de Jesus há toda a suficiência necessária para a nossa vida física e espiritual com Deus. E em sétimo lugar, o mundo nos aborrece porque o mundo vive nas trevas, o mundo vive na ignorância, não tem conhecimento da grandeza de Deus, não se apercebe da ignorância em que está e, portanto, se levanta contra aqueles que estão servindo ao Senhor para causar-lhes algum tipo de aborrecimento. Então nós temos visto aí por que é que o mundo nos aborrece. Então são esses os motivos. Por isso é que a cada dia em que nós nos dispormos a estarmos mais próximos do Senhor Jesus,
servindo a Ele, procurando entender a sua vontade e cumprir o que Ele espera de cada um de nós, nós vamos enfrentar esses tipos de aborrecimentos. Não tem como se livrar deles. Se alguém serve a Cristo e não sofre nenhum tipo de aborrecimento, significa que já está aliançado com o mundo. Perdeu o poder, perdeu a graça, perdeu a força de resistir ao mundo e deixou-se levar. Se porventura alguém está nesta condição hoje, já não sofre mais nenhum tipo de aborrecimento, é preciso desconfiar desta calmaria, desta paz, desta amizade com o mundo, porque a amizade com o mundo se constitui inimizade contra Deus. Então é preciso tomar uma posição e servir unicamente ao Senhor através do nome poderoso de Jesus, e o mundo vai se levantar, vai aborrecê-lo, mas você vai estar no caminho certo da presença do Senhor nosso Deus. Então que possamos trilhar por este caminho e saber que nada disso é novo para nós. Nada disso é surpresa para quem serve ao Senhor. Nós esperamos isso a todo momento, porque a palavra de Deus diz que nós seríamos aborrecidos, seríamos odiados, seríamos perseguidos, seríamos caluniados, seríamos mortos por causa do nome de Jesus. Mas não importa, qualquer que seja o tipo de aborrecimento, nós não deixaremos de estar firmados em Cristo Jesus e irmos com Ele até o fim da nossa vida. Ele prometeu nos guardar e livrar, e nós prometemos ser fiel a Ele, honrá-lo e proclamar o seu nome, e não nos envergonhamos de maneira nenhuma do nome de Jesus. Nós o professamos, o proclamamos, o anunciamos em alto e bom som, este nome soberano e maravilhoso, o nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por este nome, a salvação foi garantida. Por este nome, o céu tornou-se a nossa morada eterna. Por este nome, o Senhor prometeu que quando descansarmos aqui na terra, um dia haveremos de ressuscitar e seremos transformados para irmos ao encontro dele. Portanto, pelo nome de Jesus, nós permaneceremos de pé, olhando unicamente para ele, servindo-o com alegria, com graça, com prazer, com satisfação, com dedicação, com responsabilidade. Esse deve ser o nosso dever diante do Senhor. Então, estão aí estes motivos. Por que é que o mundo nos aborrece? Então ficamos a pensar, o que é que causa, que motiva o mundo a se levantar contra nós e nos causar aborrecimento? Qual é o prazer do mundo em nos aborrecer? Exatamente por estarmos servindo a Deus através de Jesus e termos invocado o seu nome. E os motivos pelo qual o mundo nos aborrece são estes que nós listamos aqui. Primeiro, porque escolhemos unicamente servir a Cristo. Por isso, o mundo nos aborrece. Segundo, porque amamos a Deus sobre todas as coisas. Por isso, o mundo nos aborrece. Terceiro, porque decidimos viver piedosamente em Cristo. Por isto, o mundo nos aborrece. Quarto, porque nos submetemos à Escritura Sagrada, a palavra de Deus. Por isto, o mundo nos aborrece. Quinto, porque nos opomos às suas práticas ruins, mas, por esse motivo, o mundo nos aborrece. Sexto, porque nos apegamos com exclusividade ao nome de Jesus, que sobre nós é invocado. Por isso,
o mundo nos aborrece. Sétimo, por causa da sua ignorância espiritual. Por isso, o mundo nos aborrece. Então, observe quantas coisas são atrativos para que o mundo procure nos aborrecer. Mas não importa, seja de que natureza for o aborrecimento, estamos em Cristo e nele vem para nós graça e força suficiente para resistir, vencer e continuar servindo a Jesus com alegria, com amor, com dedicação, com fidelidade. Que Deus continue a abençoar-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.